As informações do Cruzeiro nesta quarta-feira. Teve vitória na noite de ontem na Copinha, em 2 jogos, 2 vitórias. O Cruzeiro já classificado para a próxima fase da competição. Os preparativos do técnico Tite para a estreia no sábado. Por falar em Tite, hoje ele será apresentado em entrevista coletiva na Toca da Raposa 2, as movimentações de mercado. Segue o ritmo de pré-temporada na Toca da Raposa 2. Diretor executivo foi apresentado, passou a limpo o que tem do Cruzeiro no mercado, reafirmando condição de Caio Jorge, busca por Gerson, renovação de Matheus Pereira. Nesta quarta-feira, falando primeiro sobre a vitória do Cruzeiro 1-0 para cima do Sport de Patos da Paraíba, o jogo em Francana. O gol foi do Fernando, vitória magra do Cruzeiro 1-0. Cruzeiro chegando aos 6 pontos em 2 jogos e já garantindo classificação para a próxima fase da Copinha. O Cruzeiro que tinha vencido o Barra de Santa Catarina e agora fez 1-0 para cima do Sport de Patos. O time ainda tem mais um jogo e com certeza o técnico Myron César aí pode até rodar a equipe no jogo de depois de amanhã já. Esse é o ritmo da Copinha. Dia 9, o Cruzeiro enfrenta a Francana, que é o time aí que cedia o grupo em Franca, e o time então do técnico Myron César. Os dois times venceram os 2 jogos. A Francana fez 1-0 para cima do Barra e agora tem esta última partida então para fechar o grupo 13 na Copinha. Enquanto isso, o profissional trabalhando na Toca da Raposa 2 em 2 períodos mais uma vez nesta quarta-feira, e hoje teremos a entrevista coletiva do técnico Tite. Ontem foi apresentado o Bruno Spindel e hoje o Tite fala pela primeira vez. O Cruzeiro confirmou a programação para esta entrevista do técnico Tite. O horário é de 1h30 da tarde, que é quando vai começar. Uma previsão aí de até 1 hora de entrevista estourando e a transmissão na TV Cruzeiro. Todo mundo então convidado aí para acompanhar a apresentação do técnico Tite. Com certeza vai falar sobre todo esse planejamento, essa vinda para o Cruzeiro e o planejamento neste início de ano. O Tite que estreia sábado diante da equipe do Pouso Alegre com esse time alternativo do Cruzeiro. Claro que veremos aí oportunidade para atletas que vinham jogando menos ali numa reta final, por exemplo, o Matheus Henrique, o Japa, o Rian Guilherme, o Cauã Moraes, o Cauã Prates, o João Marcelo está neste grupo também. Então, estou até curioso para ver quais dos jogadores que estavam emprestados que vão compor aí esse time neste início de temporada. E a garotada também vai marcar presença com toda certeza como opções no banco de reservas nestes 3 primeiros jogos, pelo menos, do Cruzeiro neste início de Campeonato Mineiro. Por falar em Campeonato Mineiro, sábado então, a venda de ingressos rolando, ingresso.cruzeiro.com.br. Ontem trouxemos uma informação importante sobre o Cruzeiro em busca aí do Gerson, fazendo muito esforço e podendo até, quem sabe, fechar esta negociação sem a inclusão do Jonathan Jesus. O Cruzeiro, ele entende que o Jonathan Jesus tem potencial para se valorizar ainda mais, por mais que o Zenit tenha feito o pedido para que o atleta fosse incluso nesta negociação. Existe, repito, uma possibilidade de ser somente em cash, em grana. E aí seria um valor muito alto desta negociação, como a gente trouxe ontem, uma proposta do Cruzeiro de mais de 25 milhões de euros, podendo alcançar aí para tentar a contratação do meia Gerson, que ainda segue no Brasil, tem reapresentação marcada para segunda-feira lá em São Petersburgo, na Rússia. Claro que as partes estão tentando destravar o negócio para que ele possa ficar já no Brasil e só acertar a papelada.
Vamos acompanhar, quem sabe aí nos próximos dias, novidades sobre esta questão. O Cruzeiro que estreia no sábado diante da equipe do Pouso Alegre, venda de ingresso está rolando, hein, galera? Bora lá colocar um grande público neste duelo diante do Pouso Alegre, começando aí o Campeonato Mineiro e para começar bem a temporada de 2026. Mas hoje foi um dia importante porque o Bruno Spindel, ele foi apresentado como novo diretor executivo de futebol do Cruzeiro. Aí ao fundo vocês vão escutar o pessoal do aeroporto, que estou naquela conexão, voltando para Orlando, e aí a última parte da viagem e retornando ao Brasil. Então o Bruno Spindel foi apresentado e falou de muitos assuntos importantes. Aliás, uma entrevista bem transparente, firme, uma comunicação, está acostumado também, né? Muito tempo aí de Flamengo, e o Bruno Spindel passando a limpo tudo que o Cruzeiro faz neste momento na temporada e reforçando aqueles pilares que a gente já trouxe isso há muito tempo, né? A ideia do Cruzeiro, um pedido inclusive do técnico Tite de não negociar nenhum jogador que ele considera importante, e aí são todos os titulares e alguns outros ali que compõem o elenco. Falou sobre a questão do Caio Jorge, reforçando mais uma vez, o Cruzeiro não vai retomar negociação com o Flamengo na janela deste começo de temporada. O clube entende que se negocia o Caio Jorge agora, quanto de dinheiro ia precisar para contratar um substituto? Então, por isso que eu falo, até, claro, né? Se você coloca um preço de 50 milhões de euros, se o Flamengo muda de ideia e ao invés de... que o máximo que o Flamengo também ofereceu até o momento, ou tinha oferecido 24 milhões de euros, né? No cash era isso, porque o Cebolinha eles avaliaram em 8 milhões de euros. Então, 32 milhões foi a proposta. Foi, mas com Cebolinha custando 8 que o próprio Flamengo avaliou, né? Então, de grana mesmo, 24. Se o Flamengo fizesse uma outra oferta aí, colocando mais 26 milhões, chegando nos 50, aí acho que não tinha como segurar o negócio depois de tudo que foi falado, né? Mas pouco provável disso acontecer. Então, o Cruzeiro entende que se negocia aí o atleta recebendo 30, 35, tem um outro ponto importante, né? Que eu vi até o Pedro Rocha, do Globoesporte.com, falando sobre isso, e eu fui buscar mais detalhes. Na época, e eu acho que até consta no balanço, que o Cruzeiro tem 100% dos direitos econômicos ali, mas realmente tem aquela mais-valia, né? Que eles comentam. Então, o Caio Jorge da Juventus, né? Se não me engano, de 20%. Então o Caio Jorge foi comprado aí por 6, 7. O que vier acima disso numa negociação, a Juventus tem direito a 20%. Então isso já diminuiria aí a grana que o Cruzeiro teria direito. Por isso, o Cruzeiro encerrou a negociação, não tem ideia de negociar o Caio Jorge. Ele é pilar e foi pedido do técnico Tite para não vender jogador importante. E o mesmo vale aí em outro caso, né, que o Bruno Spindel falou que as conversas estão acontecendo, e a informação é que o Eduardo Maluf, o Maluf, o empresário do Matheus Pereira, está em Belo Horizonte. As conversas vão se intensificando, porque o Cruzeiro tem total confiança que o Matheus Pereira não vai partir para assinar pré-contrato com ninguém neste momento. O jogador está muito adaptado, muito feliz, tem um ótimo relacionamento hoje com os dirigentes do Cruzeiro. Naquela época, a história era completamente diferente. A gente falou sobre